Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus, nessa aula de número 3, trabalhando a lição do segundo trimestre de 2022, que nos fala sobre os valores do Reino de Deus. E desta feita irei falar sobre o tema Jesus, o discípulo e a lei. Mas antes de começar a aula, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Isso irá incrementar o seu aprendizado. Vem comigo para mais uma aula. Será uma bênção para a glória do Senhor Jesus. O textuário da nossa lição está lá em Mateus capítulo 5, verso 20, que nos diz: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática nos diz: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Interessante. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, e eu sempre recomendo que você a utilize como seu devocional, para que você esteja em contato diário com a palavra e, além disso, esteja desenvolvendo o tema da lição da semana. Na segunda, Jesus não veio revogar a lei, nem contradizer os profetas. Na terça, o Senhor Jesus Cristo cumpriu fielmente a lei. Na quarta, a função da lei é levar o homem a Cristo. Na quinta, o fim do mandamento, coração puro, boa consciência e fé sincera. Na sexta, a lei é santa e está estabelecida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E no sábado, a lei está cumprida no amor e dinamizada em nós pelo Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 20. Eu irei ler a partir de então, peço que você me acompanhe. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os hinos sugeridos são 13, 23 e 25 da harpa cristã. E nessa aula irei falar um pouco sobre a relação entre Jesus e a lei. E nós vamos nos debruçar acerca desse tópico. Como objetivos específicos temos, número 1, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Número 2, comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E o número 3, conceituar a justiça do reino de Deus. Que tipo de justiça é essa? Será que é diferente da justiça dos homens? Como introdução, eu posso falar para você que o Senhor Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei. E, portanto, dentro desta aula eu quero destacar a diferença entre a letra da lei e o Espírito, analisar a justiça do reino, e tudo isso baseado num discurso de Jesus no Sermão do Monte, onde podemos perceber com clareza que Jesus veio para cumprir a lei e aperfeiçoá-la. O tópico 1 nos fala sobre Jesus cumpriu toda a lei. E aqui dentro desse tópico, irei abordar um compromisso com o passado. Jesus não veio destruir a lei, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então, começando com compromisso com o passado. Vale salientar que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas que os antigos nos deixaram de legado.
Exemplo disso, a lei que o Senhor deixou no Antigo Testamento, através de Moisés e dos profetas, que revelavam o próprio Cristo e apontavam para o reino de Deus. Porque a lei, o Antigo Testamento, serviu de direcionamento para o que iria acontecer e que nós vimos se cumprir em Cristo. Portanto, é necessário valorizar os ensinos do Antigo Testamento. Há pessoas que querem segmentar, dizendo: o Antigo Testamento não pode ser tão levado ao pé da letra, o Antigo Testamento pode ser relativizado, o Antigo Testamento não faz parte do conceito cristão pós-moderno. Mas nós que somos cristãos, que adoramos a Deus, que temos um compromisso com a palavra, sabemos que a Bíblia é composta por 66 livros, dos quais 39 estão no Antigo Testamento e que também servem de regra de fé e prática para nós. Uma coisa é a forma como nós estudamos e interpretamos a linguagem que é trabalhada, porque cada texto foi escrito num contexto, para um público diferente, escrito por um autor diferente, com objetivos diferentes. E a partir dessa exegese que nós praticamos, fazemos a aplicação do texto. Então, a leitura do Antigo Testamento, ela requer um tipo de interpretação um pouco diferente em relação ao Novo, principalmente pelo período em que foi escrito. Porém, não deixa de ser a palavra de Deus. Jesus não veio destruir. Olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que Jesus estabelece um novo pacto, uma nova aliança, não significa que ele passou uma borracha no que aconteceu no passado. Ele não era agitador nem revolucionário. Jesus ensinou sobre a justiça, conforme Moisés e a lei e os profetas ensinaram. Ele não buscou enfraquecer a lei, mas ele devolvia o sentido da lei que foi abandonado pelos mestres judaicos. Perceba que a tradição para os judeus se tornou tão forte quanto os próprios preceitos da lei. E a interpretação da lei começou a ser contaminada pelas tradições humanas. Jesus, então, demonstra, através do cumprimento da lei, como eles deveriam se voltar novamente para o que Deus deixou de legado. Temos esse exemplo em Mateus 8, Marcos 7, Lucas 16, João 5. Então, Jesus dando um exemplo acerca da oferta do pombo quando o leproso foi curado. Jesus dando o exemplo de vários momentos em que a lei deveria ser cumprida, mas não por mero formalismo ou tradição, mas para demonstrar o sentido para o qual ela foi feita, exposta e deveria ser aplicada na vida deles. Então temos várias referências acerca disso. Jesus foi um cumpridor da lei. E esse exemplo que ele mesmo deu serve de legado para nós cristãos. Quando nós analisamos à luz do Antigo Testamento versus o Novo Testamento, versus toda essa trajetória que foi percorrida e a forma como a lei foi aplicada pelo próprio Jesus, hoje podemos entender aquilo que Deus deixou para nós como guia, como instrução. Jesus foi aquele que enfatizou o sentido perfeito da lei, e mais para frente irei falar um pouco sobre isso. Ele demonstrava que a revelação de Deus era progressiva, ou seja, com o passar do tempo ela iria se aperfeiçoando no sentido de promover na vida das pessoas santidade, comunhão, para que elas pudessem andar com Deus, para que elas tivessem crescimento espiritual. Jesus foi aquele que cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir do grego plero traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição. Conforme nos revela a expressão, foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Não é uma ideia de conflito, mas de como isso aqui de fato deve ser aplicado, como isso aqui de fato
apontou para o futuro que agora se confirma na minha própria pessoa, que sou eu, Jesus. Jesus não usava a lei para abusar do povo, como os escribas faziam. Ele aperfeiçoou a lei. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade no cumprimento profético, porque o próprio Jesus foi aquele que, ao se apresentar, demonstrou o cumprimento da lei. Vamos caminhando. O tópico 2 nos fala que a letra da lei, a verdade do Espírito. A letra da lei, a verdade do Espírito. E aqui, dentro desse tópico, irei trabalhar o subtópico. O que a expressão letra da lei significa, a perspectiva teológica da lei, a lei, a verdade do Espírito, e qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Então, irei abordar esses aspectos. O primeiro, expressão letra da lei. O que significa isso? Primeiro, diz respeito ao antigo concerto. O que eu posso destacar aqui? Que ela expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como mostra Romanos 7, do 7 ao 25. Ou seja, era um texto que, no seu aspecto proibitivo, declarava para o homem o que ele não podia fazer. Por isso era expressão da morte, porque quem não cumpria a lei estava condenado à morte. A função da lei, nesse aspecto, era demonstrar o pecado e a impossibilidade do homem salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como pedagogo, que vem do termo grego paidagogos, ou seja, um guia que nos levou a Cristo. Olha que coisa interessante. Então, a lei serviu como um guia. Portanto, podemos dizer que a grande relevância dos profetas no Antigo Testamento, porque eles eram usados por Deus para despertar o povo a um verdadeiro arrependimento. O que é que o judaísmo fez? Transformou a letra da lei em um sistema de normas pautadas na tradição, normas frias sem vida. Qual a perspectiva teológica da lei? Podemos apresentar por meio de uma tríplice divisão. Primeiro, moral, depois, cerimonial e judicial. Aspecto moral envolve os 10 mandamentos. Êxodo 20, do 1 ao 17. Vocês conhecem, amarás a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, e Deus vai expondo os mandamentos. Muitos revelam o compromisso do homem para com Deus, outros do homem para com o próximo. Um outro aspecto é o cerimonial, que se refere à adoração de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Então, o livro de Levítico, por exemplo, demonstra uma série de especificações acerca de como o sacerdote deve se comportar, como deveria ser todo o ritual do tabernáculo. Um outro aspecto é o judicial. Temos também referências claras em Êxodo 25. Outro aspecto é o judicial, que tem a ver com responsabilidades civis, individuais e coletivas, né? Registro de Êxodo 21. Então podemos observar que a lei cobre os 3 aspectos: moral, cerimonial e judicial. Porque o homem não é só espírito, o homem não é só carne, o homem não é só alma. O homem é corpo, alma e espírito. Ele precisa ser alcançado nesses aspectos em toda a sua totalidade, em todo o seu nível de abrangência. Isso é importantíssimo. Quando falamos sobre a lei, temos que associá-la também à verdade do Espírito. Porque a lei nos convida a viver de uma maneira justa. Porém, no Antigo Testamento, há de se perceber que o homem, segundo as suas próprias virtudes, não conseguiria cumprir a lei, com exceção de Jesus. Portanto, quando Jesus estabelece o novo pacto, se manifesta em nós a verdade do Espírito, onde aquela lei que era escrita na tábua de pedra
ou de madeira, agora passa a ser escrita no nosso coração. Jesus cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente a lei, nos seus tipos, sombras, símbolos, profecias. Mas, no final da sua caminhada na Terra, ele cumpriu a sua missão de realizar a morte substitutiva. E por isso os cristãos hoje não são justificados pelas obras da lei, mas pelo próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, podemos dizer que a letra mata e o Espírito vivifica. Por que a letra mata? Isso aqui não tem nada a ver com aquisição de conhecimento, com o estudo bíblico, com se debruçar no texto da palavra de Deus, não. Quando Paulo usa a expressão a letra mata, ele está se referindo ao texto da lei que era usado para expor o pecado e, portanto, aquele que não cumprisse iria morrer, sabendo que nenhum homem seria capaz de cumprir, com exceção do próprio Cristo, versus o Espírito vivifica, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz que possibilitou nós sermos justificados pelo derramamento do seu próprio sangue e nos permitiu receber o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, o código exterior de normas foi transformado num código interior, dinamizado na vida do Espírito. Palavras registradas e gravadas no nosso coração. Qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Dito isto, podemos perceber e concluir o seguinte, que o apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor, todas as referências de Romanos 7, Romanos 3, Romanos 13, e mais do que isso, opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Romanos 8, 2, 9, Gálatas 5, 6, 25. Portanto, Cristo é quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito Santo implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Eu quero demonstrar aqui na tela esse texto de Romanos 8. Perceba o que está escrito lá. Verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e morte. Olha que coisa interessante. Deixa eu ir lá para o verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Então perceba que o texto é muito claro quando mostra para nós que o Espírito Santo é que nos dá vida a partir do momento que enxertou a lei de Deus no nosso coração. Não é mais a letra morta escrita no papel ou na tábua, mas a letra viva que está enxertada em nós. Vamos para o tópico de número 13, caminhando para o final. A justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18 e 19 nos mostra isso. Que são os fiéis cumpridores da lei de Cristo. Esses sim são os grandes no reino de Deus. Porque têm compromisso de viver em obediência conforme aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. E o que podemos falar acerca da justiça do reino de Deus? No Antigo Testamento estava baseado no binômio lei e obra, gerando orgulho pessoal, confiança nas próprias ações. Ou seja, eu sou justificado pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo que eu faço. Essa era a ideia. Mas no Novo Testamento, o
o que veio a acontecer? No Novo Testamento, podemos enfatizar alguns exemplos, como o jovem rico, que agiu de acordo com o que ele achava que era importante, que ele fazia perante Deus, mas foi rejeitado. O fariseu, que por meio da sua justiça própria se achava melhor do que o publicano, e por isso não foi justificado. O sacerdote e o levita, que firmados numa justiça baseada nas tradições, numa letra fria, morta, não atentaram para a aflição do próximo. Mas o que Jesus ensinou? Que na nova justiça do reino de Deus, há de se perceber que o reino está implantado no coração do homem, de forma moral e espiritual. Não é mais aquela justiça exterior, cerimonial, legalista. É uma justiça que supera dos escribas e fariseus, é mais sublime. Ela só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, conforme Romanos capítulo 3, versos 21 e 22. E é assim que nós iremos entrar no reino de Deus. Então vamos ver o que nos diz esse texto de Romanos 3? Romanos 3, 21 e 22. Eu vou colocar na tela para que você possa acompanhar comigo, para termos uma dimensão do que o apóstolo Paulo trouxe de significado quando escreveu isso. Romanos 3, 21 e 22. Olha que texto interessante. Já está aí na tela para você. Vamos aqui do lado direito. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Olha que interessante. Justiça mediante a fé em Cristo. Essa é a característica da justiça pautada em Deus, explicitada por Jesus no Novo Testamento, através do seu ministério, através do legado que ele deixou para nós. Portanto, eu posso concluir dizendo, comungando com o autor, que Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a dimensão daquilo que eu quis trazer para você nesse ensinamento. Peço que você depois se debruce sobre a revista, se debruce sobre a Bíblia, materiais adicionais para que possa desenvolver esse assunto. Sem dúvida você será muito edificado. Foi um prazer enorme estar com você mais uma vez. Se você deseja ser um investidor do Reino de Deus, colaborar com a igreja, colaborar com a obra de Deus, está aí na tela a imagem de um QR Code. Na descrição do vídeo também tem algumas informações para que você possa investir nessa obra que é santa e que visa propagar a mensagem do Reino. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo mais uma vez, um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.